Ai, saudade, saudade de ver vocês, de poder abraçar, gente. Tá aparecendo tanto vídeo de acampamento pra mim. Sério, tanto vídeo de acampamento, eu fico tão assim, ai Deus, quando chegará a nossa hora de viver os acampamentos de novo. Ah, saudade de pular, gente, que vocês não sabem. O que acontece? A minha dança, por exemplo, Alice, Giovana, as meninas da dança, Julinha, eles têm os passos de dança, né, pra desenvolver. Só que quando eu danço, eu só pulo, assim, animada. Então, a lista. Saudade dos pulinhos. Saudade do acampamento. Saudade de brincadeira noturna. Ai, gente. Em nome de Jesus. Esse tempo vai passar. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. É verdade, Alice. Eu acabei de receber aqui a notificação. Mandar pra galera que a gente já começou. Oi, Davi. Boa noite. Oi, Cássia. Boa noite. Muito bom ver vocês. Eu vou. Eu só queria uma brincadeira noturna. Era tudo que eu queria. Oi, Ricardo. Boa noite. Esperar a galera chegar. Hoje quem vai dar a palavra pra gente vai ser a Mirna. Gatilho. Oi, Lena. Oi, amiga. Boa noite. Oi, João. Boa noite. Oi, Felipe. Eu vou chamando a Mirna então, porque aí nós vamos começando. Envia a solicitação certa, sim, gente. Pra e tecnologia, assim, entende? Então, às vezes eu fico meio assim, se chamei ou não. Mas acho que chamei certo. Oi, Mirna! Yes! Oi, dessa vez funcionou! Você É lembra da última vez que a gente verdade! conversou que eu só pude, você ficou a minha imagem congelada e só ficou o áudio. É verdade, eu lembrei disso Ah, também. e eu falei, gente, eu pensei que ia ser o pastor Douglas, ó, nós de novo aqui outra vez. É nós de novo aqui outra vez, duplinha. É isso aí, é nóis. Ai, muito bom estar com você. Falei que o pastor, quando ele me falou que era você, eu falei assim, ai, que beleza, Mirna de novo. Deus, é sempre uma honra. Então, vamos aguardar agora chegar mais um pouquinho. Acho que mais um minutinho, a gente espera o pessoal chegar e aí eu oro e a gente começa. Para você compartilhar o que Deus colocou no seu coração no devocional de hoje. Tá bom. Esperar a galera chegar, tá todo mundo lá nos grupos avisado. Boa noite, Eliana. Boa noite, Suelen, Ivana, Tia Laila, boa noite, Arthur. Boa noite, gente. Assim, eu não sei vocês, quero compartilhar, já falei até com o pastor, que para mim as lives têm sido tão, tão assim, importantes, não só para poder fazer devocional, né, aprender com Deus, mas assim, estar com vocês, mesmo que à distância, mesmo online, ver o pessoal, interagir com o pessoal, assim, para mim tem sido realmente aquece o meu coração nesse momento de saudade, né? Então, tem sido uma benção para mim. E aí, acho que a gente já pode ir começando, né? E aí, a Mirna, aí eu oro e a Mirna dá início e eu fixo o tema aqui embaixo. Vamos Tá, lá, show de bola. Vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por essa noite, Senhor, e obrigada, Pai, porque até nos piores momentos o Senhor continua sendo bom. A sua palavra diz que a sua bondade está sobre nós, ó Pai, e que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor continua conosco, o Senhor é um bom pastor, o Senhor não nos abandona. Não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ama. Então, Deus, que hoje o Senhor nos dê mais entendimento sobre o tamanho desse amor, Pai.
Nos ajude a entender com todo o coração o que o Senhor deseja falar através da Mirna, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada pela sua vida. Cuide da sua família, dos seus sonhos e lidere todo esse momento que nós estamos dedicando ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mirna, com você. Aí. Ai, vamos ver se eu consigo ser breve, né? Mas hoje a gente vai falar sobre órfãos com pais vivos, né? A gente vai falar de uma história que é muito famosa, muito conhecida, que é a história do filho pródigo. E eu queria compartilhar um pouco com vocês as impressões que eu tive dessa devocional que falou muito ao meu coração. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu me sinto muito, muito honrada de poder servir, de compartilhar, de poder conversar com vocês, de compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração, poder escutar e trocar um pouco. E, bem, essa história, para quem não conhece, né, é a história aí do filho pródigo. Jesus está falando de um monte de coisas que foram perdidas e depois foram achadas. Ele fala da ovelha perdida, fala da moeda perdida, até que ele chega e conta a história do filho, né? Ele tinha um pai que tinha 2 filhos, o mais novo queria, né, a herança imediatamente, não queria esperar o pai falecer para poder desfrutar da herança. E o pai, em vez de brigar ou ficar ofendido, ele resolve atender ao desejo do filho, divide já a herança, estando ele ainda vivo, e permite que o filho vá e resolva fazer o que ele quiser com a vida dele, com os recursos financeiros que ele herdou do pai. Né? E ele usa aqueles recursos financeiros da maneira que ele acha que é melhor. A gente vai entender que ele vai usar de uma maneira que não era muito moralmente correta, né? Ele esbanjou tudo, gastou tudo, virou por uma situação difícil financeira, uma situação de miserabilidade, ao ponto dele ter que desejar comer a comida que os porcos comiam. E ele se deu conta de como ele foi irresponsável e imaturo com tudo que ele tinha herdado do pai. E é muito interessante porque quando ele se dá conta da burrada que ele fez, ele pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu acho que vou voltar para casa do meu pai, porque assim, eu não preciso nem voltar como filho. Eu acho que se eu voltar como servo, isso já é muito melhor do que a situação que eu tô vivendo hoje. Assim, olha onde eu cheguei, olha que situação que eu tô. E aí ele até já prepara o discurso de antemão, dizendo aí que ele ia fala assim, ó, pai, eu tô voltando aqui, mas o senhor não precisa nem me aceitar como filho, o senhor pode só me contratar como empregado, porque eu sei que eu fiz uma coisa muito errada, que eu não deveria ter feito o que eu fiz, não deveria ter pedido a herança antes do tempo, não deveria ter saído de casa, não deveria ter feito nada do que eu fiz. Então, pelo menos me aceita aí como seu empregado. E é muito bonito porque quando o pai vê que ele está voltando, né, o pai corre em direção a ele e fica muito feliz, dá uma festa muito alegre, muito contente e feliz porque o filho retornou à casa do pai, né? E junto com isso tem um filho mais velho que nunca saiu de casa fisicamente, né? Mas pelo visto ele tinha alguns desagrados e algumas expectativas em relação ao pai que não foram correspondidas de acordo com o que ele achava que deveria de ser, né? E o pai também vai tentar lidar com o desagrado desse filho, com um problema de relacionamento que ele tem com esse filho mais velho, porque ele não quer entrar na festa, ele acha que o outro irmão jogou tudo fora, como é que faz isso? E assim, qualquer semelhança com alguma situação da vida atual não é mera coincidência, né? Não é à toa que as histórias de Jesus são tão atemporais e tão cheias de ensinamento e sabedoria até hoje, né? Então, esse filho aí fica meio ressentido, não quer, e o pai vai, negocia com ele, fala assim, filho, a minha casa é sua, você nunca saiu daqui de casa, assim, mas seu irmão, eu achei que seu irmão tinha morrido, eu achei que seu irmão nunca ia voltar e ele resolveu voltar, assim, eu pensei que ele tinha rompido comigo a relação e ele não quer mais essa situação e eu tô feliz porque ele não quer mais estar longe de mim, né? Então, eu acho essa história, só de contar essa história para vocês, eu acho essa história tão linda, tão, tão bonita, tão bela, assim. E eu adoro boas histórias, adoro
histórias que tocam o coração, e graças a Deus que Jesus, para poder ensinar muita coisa que ele ensinou, nada melhor do que uma boa história. E essa é uma dessas pérolas aí que Jesus deixou para nós. E aí, né, na meditação que está escrito lá no Jesus Copy, a gente vai ver que o Douglas, o pastor Douglas, ele vai falar um pouquinho que Jesus está se dirigindo a dois tipos de pessoa quando ele conta essa história, né? Ele vai se dirigir a fariseus e escribas, ou seja, pessoas que eram entendidas da lei e conheciam, ou a gente poderia dizer pessoas de igreja de muitos anos, pessoas assim com percurso, com não sei quantos anos de batismo, a gente poderia fazer essa comparação. E ele também vai se dirigir a publicanos e pecadores, pessoas que não eram bem vistas. Hoje, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente poderia pensar políticos corruptos, a gente poderia pensar pessoas com uma vida sexual meio que a gente consideraria como não sendo bem vista. Enfim, uma série de coisas que... Então, quer dizer, Jesus está falando para essas duas pessoas, pessoas muito religiosas, muito conscientes da lei, e outras pessoas que não estavam conseguindo seguir isso, estavam numa vida totalmente desligada de Deus. E eu acho muito interessante porque quando ele fala para esses dois públicos, ele está praticamente personificando esse público na história. Porque eu percebo, pelo menos essa interpretação que eu faço, assim, que os fariseus e os escribas, a gente poderia entender como sendo o filho mais velho, né? E os publicanos e pecadores, a gente poderia entender como sendo os filhos mais novos, né? Então, eu fico pensando assim, como é que Jesus ele tem uma sabedoria tão maravilhosa de poder contar a história de uma maneira em que as pessoas vão se identificar. As pessoas, por exemplo, quando você ouve o argumento do filho mais velho, eu não sei como é que é vocês aí que estão me ouvindo, mas assim, a gente se identifica um pouco com os argumentos daquele rapaz. Assim, cara, eu te sirvo, eu faço um monte de coisa. Assim, e essa história também me faz lembrar outra que Jesus conta, não sei se vocês já leram essa história, de que Jesus tinha um homem que era dono de um campo grande, e aí ele combina um salário com as pessoas. E aí, de repente, chegam umas pessoas muito depois do horário combinado, né? Ele combinou um salário por um dia de trabalho, e as pessoas que chegaram depois, ele resolveu contratar e ele resolveu pagar a mesma coisa que ele combinou com quem tinha chegado cedo. E aí, obviamente, o que acontece? Né? O povo que chegou mais cedo, você, mas, cara, mas eu não tô entendendo, assim, eu cheguei cedo e eu tô ganhando um salário. Aí esse fulano chega depois, e aí vai ganhar a mesma coisa? Então, é quase da mesma ordem essa história e esse questionamento do filho mais velho. E aí a gente vai perceber que Jesus vai falar assim, né, com a história lá do dono da vinha, ele vai falar assim, bem, mas o que eu combinei com você, eu não descumpri. O meu combinado com você foi um e eu cumprirei o combinado que foi feito. Agora, eu faço o combinado que eu achar que eu devo fazer com qualquer pessoa. Então, por que você está olhando para a vida do outro, visto que assim, o dinheiro é meu, os recursos financeiros são meus, quem administra essa vinha sou eu. Então, assim, o que foi acordado com você não está sendo descumprido. Só que o que acontece? Daí eu acho que está um pouco da raiz do pecado, que é a gente querer o que o outro tem, né? É querer tomar posse daquilo que não é nosso, né? Deus tinha permitido que a gente comesse todas as frutas do jardim. Só que o homem vai querer comer exatamente a que Deus falou que não era para comer. Ou seja, o pecado está exatamente nesse ponto de você querer algo que não é seu, de querer tomar e se apossar de algo que não é seu, que não lhe foi dado, né? Então, isso é um ponto que eu acho interessante de destacar. E nesse texto, assim, na devocional do pastor Douglas, eu achei muito legal, porque ele vai falar que 3 coisas são redefinidas nessa história aí do filho pródigo. A primeira é sobre que Deus é pai, né? Esse para mim é um dos sentidos mais bonitos dessa história, porque assim, vai falar um pouco de quem é Deus, como é que Deus se relaciona com o homem. Ele se relaciona de uma maneira paterna. Então, quer dizer, ele não se relaciona como um patrão,
ele não se relaciona como um tirano, como um ditador, ele tem uma relação de filiação, né? Então, eu percebo que esse significado é muito bonito, porque fala um pouco do que é o lugar dos pais, né? E aí, nesse texto, eu me lembrei de um livro, que se vocês quiserem, eu indico para vocês uma indicação de leitura, que é um livro do... Aqui vai estar invertido para vocês. O nome desse livro é Deus Invisível. Tem um entre parênteses. Esse livro é do Philip Yancey, é um livro que marcou muito a minha adolescência. E agora, relendo num outro momento, tem um capítulo desse livro em que ele vai falar sobre o capítulo 19, que ele vai falar sobre a figura do pai. Ele vai falar sobre criança, como é que é ser criança, tanto na vida normal como na vida espiritual, o que é ser um adulto, fisicamente, espiritualmente, e também vai falar o que é ser pai. E o que eu acho mais bonito dele contar é que, assim, um pai sabe, quando você está no lugar de pai, você sabe da infantilidade dos seus filhos. Você tem um pouco mais de tolerância com a imaturidade deles em lidar com as coisas. Então, a gente, quando não é pai, no meu caso, quando eu reli essa história, para mim fez todo sentido, porque agora eu sou mãe. Né? Antes não fazia tanto sentido, mas daqui a pouco vocês também vão se encontrar com isso em algum momento. Mas me chamou muita atenção que, assim, a gente já começa a ter um pouco mais de tolerância com o sofrimento e a pirraça dos nossos filhos, porque se a gente é maduro o suficiente para ter filhos, também tem essa, né? Então, quer dizer, se você tem o mínimo de maturidade para ter filhos, você consegue suportar um pouco mais o sofrimento e a infantilidade dos seus filhos, porque você sabe que eles são infantis, porque você sabe que eles são imaturos. Então, quando eu vejo essa história, a gente fica assim, meu Deus, por que o pai fez isso, né? Por que o pai foi atrás do filho? Por que ele vai atrás do mais velho, visto que assim, ele não precisava fazer isso? Mas eu acho que é um pouco porque ele sabia da imaturidade dos dois. Assim, que os dois eram pessoas imaturas. E eu acho que a gente pode levar isso um pouco para a nossa vida, né? Do quanto essa relação com os nossos filhos nos ajuda a ter esse comportamento sacrificial, né? De suportar o fato de que os nossos filhos às vezes nos humilham, nos fazem passar vergonha. Que foi um pouco o que aconteceu com esse pai, né? Esse pai passou vergonha com o filho mais novo, quando ele pega o dinheiro antes do tempo e gasta tudo e depois volta com a maior cara lavada. Assim, claro que não foi a maior cara lavada, né? Ele voltou super arrependido, mas foi uma situação de constrangimento. Né? E depois ele passa outro constrangimento, que é quando o filho mais velho não quer entrar na festa que o irmão mais novo voltou, porque ele acha que foi uma injustiça com ele, né? Então, quer dizer, o pai ter essa paciência de ensinar, de falar, de escutar mais uma vez. Então, acho que essa ideia da paternidade de Deus é uma coisa muito bonita. E quando a gente experimenta a paternidade, eu acho que é uma das maneiras mais próximas da gente experimentar a dimensão de Deus, do que é Deus, do que é o amor de Deus. Porque a gente tem um comportamento imaturo por muito tempo e depois a gente vai vendo assim um sofrimento dos nossos filhos com algumas coisas. Eu mesma, agora mesmo, gente, eu tava me preparando aqui para falar com vocês e estava sentada aqui onde eu estou e a Estela, minha filha de 4 anos, disse, não, eu quero sentar aqui onde você está. Eu falei, filha, agora não pode porque a mamãe vai sentar exatamente aqui. Mas eu queria sentar exatamente aqui porque você não quer me deixar. E aí chorou, foi lá pro quarto, se chorou. Aí ela veio e chorou. Eu falei, filha, por favor, vem aqui. Veio chorando, desesperada. Eu senta aqui, mamãe vai sentar aqui, vai dar isso, vai dar aquilo. Agora vocês imaginem se eu passasse essa situação ao vivo e a cores. Vocês iam ver esse chororô todo, né? Esse escândalo todo. Provavelmente vocês iam ficar super constrangidos, né? Quando não, poderiam até fazer alguns julgamentos do tipo, nossa, essa mãe não dá educação para essa menina, né? Mas eu acho que tem um pouco de relação com essa infantilidade, com essa imaturidade, né? Nossa. Então eu acho que uma primeira coisa que é redefinida nessa história realmente é a ideia de que Deus ele não é patrão, mas ele é pai, né? Nesse sentido sacrificial, de se dar sacrificialmente por nós, né?
Uma outra coisa que é redefinida nessa história, né? A segunda coisa é a ideia de pecado. Essa ideia eu achei maravilhosa. Não sei se foi isso que vocês compreenderam quando vocês leram o devocional, mas vou compartilhar um pouco o que eu pensei, assim, de entender um pouco o pecado não sendo como uma coisa, deixar de fazer coisas erradas, né? Não fazer coisas erradas, mas também deixar de fazer o que é excelente. Então, não basta só você não ser desobediente ao seu pai, mas de você não desfrutar da presença e de tudo aquilo que o seu pai tem para te oferecer, né? Essa história também vai tocar um pouco no ponto de que, assim, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, na verdade, eles estavam interessados não no pai em si, mas naquilo que o pai tinha para oferecer. E como que isso é contemporâneo hoje? Do quanto que a gente às vezes quer se aproximar de Deus, e isso tem uma certa dimensão de idolatria. Em que sentido? De que você busca Deus não porque Deus é um fim em si mesmo, mas porque Deus é um meio para você conseguir então aquilo que você queria. Então aquilo que você queria é o que ocupa Deus no seu lugar e não Deus mesmo. Né? Então Deus é só uma maneira de você acessar aquilo que tem um lugar de importância na sua vida. Né? Então, eu achei muito interessante poder pensar assim, que não basta a gente não odiar as pessoas, a gente precisa amar as pessoas, né? A gente vê que tinha uma certa perspectiva judaica da gente não fazer aos outros o que a gente não gostaria de que fizessem conosco. Com a perspectiva cristã que Jesus inaugura, Jesus diz assim, não basta só a gente não fazer ao outro o que a gente não gostaria que fizessem conosco, mas de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, dá uma certa conotação positiva, né, sobre essa perspectiva. Então, acho interessante porque a gente começa a pensar o pecado de uma outra maneira, né, de uma maneira um pouco mais complexa. Que o pecado, inclusive tem um texto na Bíblia, eu ia até procurar, acho que está em Gálatas, assim, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quer dizer, o pecado não é só fazer algo ruim, mas deixar de fazer o bem também já se configura pecado. Então, isso também eu acho que é um ensinamento precioso e poderoso que Jesus traz para nós com essa parábola. E por fim, para tentar encerrar aí a minha história, né? Acho que a outra coisa que é redefinida nessa história, então, primeira redefinição é essa questão de Deus como Pai, né? O modo como Deus se revela como Pai. A questão do pecado é redefinida e a questão da salvação é redefinida. Ou seja, a salvação é sempre uma iniciativa de Deus, né? Então, Deus é que tem a iniciativa de nos salvar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quer dizer, mesmo a gente ainda sem estar consciente da situação de miserabilidade que a gente estava, Deus já tinha fornecido de antemão uma solução para a nossa vida. Só que o negócio é que, para acessar isso, a gente precisa se arrepender. Né? Uma outra coisa, uma outra dica literária do mesmo autor, do Philip Yancey, que eu indico para vocês, é um livro de crônicas do Yancey chamado Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E esse livro não precisa ler em ordem sequencial, você pode ler qualquer crônica. E uma crônica que me marcou muito desse livro foi uma crônica chamada Será que Deus vai perdoar o que eu estou prestes a fazer? E o Yancey conta uma história de que ele vai encontrar com um amigo dele muito próximo, casado, com a esposa dos filhos, e ele vai ter um almoço com esse amigo, e o amigo diz, olha, eu encontrei com uma outra pessoa, eu estou completamente apaixonado por essa pessoa, e eu já decidi, eu vou largar minha esposa, eu vou sair de casa e eu vou viver com essa música, porque assim, a minha felicidade está nisso. E aí ele faz essa pergunta para o Yancey, assim, será que Deus vai perdoar o que eu estou prestes a fazer? E eu sei, teve uma sabedoria tão linda, assim, de falar assim, bem, Deus, ele já tem o perdão antecipado, preparado e ofertado para você. A grande questão é que para você desfrutar desse perdão, você precisa se arrepender. E eu acho que não é esse o seu caso. Então, não sei se a questão do perdão precisa dessa questão do arrependimento, de desfrutar as benesses do perdão, né?
Então, eu achei muito bonita essa história que ele contou. Ele vai contar com muito mais beleza do que eu estou contando aqui agora, mas me marcou muito essa reflexão que ele faz, porque ele vai falar um pouco de que a salvação ela já está aí disponível para todos nós, né? Esse relacionamento profundo com Deus ele está aí disponível. Só que se alguém quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então, eu acho que seria basicamente isso que eu teria para falar. Tentei ser o mais sucinta possível para a gente poder conversar. Não, a benção sempre. E, assim, sobre o que você estava falando, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu sou filha. E o que minha mãe sempre diz, né? Deus não vai poder cobrar de mim a garganta que eu gastei educando vocês duas. Então, isso faz parte da paternidade do Senhor, né? O Senhor, ele tá falando com a gente o tempo todo, né? E nesse sentido aí, para que a gente chegue até o arrependimento. E uma coisa que eu acho muito difícil nós entendermos é esse amor de Deus que Uhum. você falou. A paternidade do Senhor, ela está totalmente pautada no amor incondicional e assim imensurável por nós, a ponto de já ter o perdão pronto para te dar. Tipo assim, se arrependa, porque eu tô com perdão pronto para te dar, né? Então, é um amor assim que eu acho que é a nossa maior dificuldade, porque a partir do momento que a gente entende esse amor, a gente fica constrangido. E aí, falando, eu não posso machucar uma pessoa que me ama tanto dessa forma. E isso faz parte também do entendimento da paternidade, né? Nós, como filhos, entendermos os pais aqui da Terra e o nosso Pai, nosso Pai Celestial, e entender que como machucar pessoas que nos amam tanto, né? Como pecar contra o Deus que nos ama de maneira imensurável. Essa devocional, essa reflexão que você trouxe pra gente, como você mesma falou, é muito atual. A gente pode ser o filho que vai, tanto quanto o filho que fica, né? Então, Exatamente. o tempo todo. Inclusive, a gente pode trocar de papéis. A nossa vida pode ser... Infelizmente, o pecado faz isso com a gente. A gente pode trocar de papéis constantemente. Um dia a gente vai ser aquele filho que no final da vida falou, poxa vida, eu fiquei aqui o tempo todo e aquele lá que Uhum. chegou agora, viveu a vida dele do jeito que quis, chegou agora, aceitou Jesus no leito de morte e vai estar desfrutando do mesmo que eu. Só que aí que tá, Exatamente. eu acho que aí que tá a circunstância, que quando a gente entende que nós passamos a vida inteira desfrutando do amor de Deus e aquela pessoa Uhum. só veio desfrutar no final da vida, assim, eu fico pensando, né? Quem é verdadeiramente privilegiado? Quem foi aquele que realmente teve a sua liberdade, né? Aquele que passou a vida inteira sendo servo do Senhor, inclusive a vida terrena, não só a vida eterna, a vida após a morte física, né? Uhum. Mas aquele que viveu a vida aqui sem pertencer a Deus. Então, enfim, são questionamentos que devem passar na nossa mente para que a gente seja sempre grato ao Senhor, independente das circunstâncias. Sejamos nós os filhos que ficam, né? Como Uhum. você falou. Eu me identifico muitas vezes, eu fico pensando, meu Deus, Senhor, perdoa esse meu pecado. Que toda vez que a gente estuda sobre o filho pródigo, eu sempre me coloco no lugar do filho mais velho. Senhor, perdoa Uhum. esse pecado no meu coração. Mas Sim. também podemos ser o filho que vai, né? Um dia Uhum. que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, um dia a gente pode dizer, tchau, Senhor, estou indo embora. E o Senhor vai estar lá de braços abertos para nos perdoar, né? Uhum. Então, realmente é algo que a gente fala muito, mas que é tão difícil da gente entender que a gente precisa estar sempre falando. Sim. Meditando sobre isso, sabe? Quando você fala essa coisa do filho que ficou e o filho que foi, eu fico pensando, e aí pensando nessa ideia de do filho mais velho como sendo, sei lá, uma pessoa de 20, 30 anos que está numa igreja, ou então alguém que ficou longe e voltou ontem, né? É muito interessante a gente pensar que ninguém está imune a um comportamento de imaturidade cristã.
Jesus, acho que ele tenta apontar isso, porque tinha uma certa autojustificação dos fariseus e dos escribas, do tipo, eu conheço a lei, então isso é suficiente, né? Assim, eu sei o que é certo, né? Eu cumpro as leis, né? E aí Jesus estava falando um pouco assim, que não basta você cumprir as leis. Assim, qual é a motivação que faz com que você cumpra a lei? Né? Se for um motivo vaidoso, você que está no lugar do altar e não Deus. Então, quer dizer, o lugar da devoção não é de Deus, o lugar é de devoção a você mesmo. Então, se é isso, então é uma motivação errada, é uma motivação pecaminosa. Então, essa autojustificação é, é um assunto que eu tenho meditado muito ultimamente, principalmente pelo meu trabalho, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho e escuto muita coisa. Quando eu leio essa história e eu penso nessa ideia de Deus como pai e dessa ideia de pai lidar com a imaturidade dos filhos, esse é o trabalho de um pai, ajudar um filho da imaturidade para ir para a maturidade. Eu acho até que esse é o processo de discipulado no final das contas, né? É você pegar uma pessoa imatura e você ajudar ela a ter maturidade, né? E aí, quando a gente pensa, o que é maturidade? Maturidade nada mais é do que você conseguir lidar com as situações angustiantes e inevitáveis da vida com um pouco menos de desespero. Assim, com um pouco mais de confiança e fé de que nem tudo está nas suas mãos, nem tudo está sob o seu controle, mas saber quem é que tem o controle de todas as coisas e a soberania sobre todas as coisas. Ter um pouco mais de humildade em relação a isso, né? Então, eu fico pensando um pouco, essa época que a gente está vivendo, às vezes eu percebo um pouco de imaturidade no sentido, ou de um certo convite a sermos mais maduros, porque a gente está numa situação em que a gente não tem controle das coisas, né? A gente nunca teve. Na verdade, agora a gente está um pouco mais consciente disso e a gente está percebendo que o fato de a gente não ter controle pode ter consequências muito difíceis e que a gente pode sofrer muito com isso. Mas eu fico pensando que a maturidade é exatamente lidar com essa contingência. É lidar e aceitar aquilo que a gente não tem de controle, né? Aquilo que não é da nossa alçada. E eu fui percebendo um pouco disso na história do filho mais velho. E é interessante porque, assim, o mais velho, gente, vamos combinar, ele é muito convincente. Assim, quando ele fala assim, cara, eu tô aqui, eu tô servindo, eu tô fazendo, esse garoto chegou ontem, ele pintou e bordou, jogou seu dinheiro todo fora, e aí, pra mim, você nunca ofereceu. Gente, olha, isso daí é música para os nossos ouvidos. A gente quase fica assim, cara, eu acho que ele tem razão, assim, eu acho que eu acho que eu falaria a mesma coisa. Assim, no final das contas, eu acho que eu pensaria um pouco como ele está pensando. Mas aí Jesus aponta para o ponto de que se você está reclamando daquilo que foi dado ao outro e que você está querendo alguma coisa que foi dada ao outro, isso é pecado. Né? Isso daí é cobiça. Né? Isso daí é você querer aquilo que não lhe pertence. Tem algo que já te pertence. Por que você está olhando para aquilo que não é seu? Né? Então, eu acho isso uma lição muito preciosa da história. Assim, mas, Com deixa eu ver. certeza. Será que alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver o que o pessoal falou. Não, o pessoal falou várias coisas. O Ricardo, inclusive, botou uma coisa muito legal, que a vida eterna de quem se entrega antes para Jesus é mais longa porque soma com a vida da terra, né? E é verdade, É mais tempo verdade. desfrutando da presença do Senhor. E a Verdade. Alice também falou que, né, a gente precisa ser mais lembrado do que instruído. E na nossa devocional aqui de hoje, a gente relembrou, né, o amor do Senhor, é o que eu estava até conversando com os juniores hoje. A minha luz aqui apaga e volta. Mas eu estava conversando aqui com os juniores hoje mais cedo, de que nosso coração ele precisa ser sempre lembrado da vida eterna. Uhum. Porque a gente vai tendo a nossa rotina, a nossa vida cristã vira rotina também, né? E acaba virando, às vezes, até uma religiosidade. E aí tem a nossa rotina do dia a dia, as coisas que a gente quer almejar fazer, as coisas que a gente quer construir, as fases que a gente quer passar, enfim, essas coisas que vão acontecendo e vão sobrecarregando a gente, e a gente vai acabando Uhum. esquecendo do que é mais importante. A gente acaba esquecendo do amor de Deus, que é
que é incomparável, imensurável, que está sempre pronto para abraçar a gente acaba esquecendo que a gente precisa entender que você desejar o que é do outro, desejar a história do seu irmão, é cobiça, é pecado, né? Ah, meu Deus do céu, mas ele está vivendo isso e eu tô aqui há anos e nunca vivi. O Senhor nem me levou a uma viagem missionária até ali Cabo Frio. O que está acontecendo? O Senhor não me vê. Então, satisfação, né? É uma insatisfação, é o que você falou. Acaba virando uma idolatria, porque eu tô focada em mim. Eu tô focada em mim, no meu eu, e não no Senhor em si. E o nosso coração precisa ser sempre lembrado de quem o Senhor é e de quem nós somos nele, né? Verdade, É isso. verdade. Se você quiser Eu, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. poxa, tem tantas coisas que eu penso nessa história, assim, tantas histórias que eu lembro, assim, que, assim, a palavra de Deus diz que assim, toda boa dádiva, todo dom divino, toda coisa perfeita vem do céu, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação. Então, às vezes eu vejo um pouco de atualização dessa história em várias outras coisas que eu vejo, né? E que eu leio. Eu li um livro e também vi o filme do Tolstói. O Tolstói, ele é um autor russo cristão, né, ortodoxo. E o Tolstói escreveu um livro chamado... Nossa, estou falando de vários livros, gente, mas é porque eu veio na minha Muito bom, cabeça, né? indicação de livro é sempre uma benção. Esse livro, inclusive, eu queria muito... É um livro grande, de umas 800 páginas, mas é um livro lindo que eu gostaria um dia de fazer até um curso sobre ele, que é o livro da Ana Karenina. Essa história é uma história que me marcou bastante, porque conta a história de uma mulher casada com um filho. O marido era tipo o segundo lugar do czar, era o conselheiro do czar. E aí ela vai viajar para ver o irmão, porque o irmão tinha traído a esposa. Era um cara meio mulherengo. O casamento estava em crise, a esposa descobriu, eles tinham já 5 filhos. Então estava uma situação super delicada e ela viaja de trem. Ela morava em Moscou, um irmão no interior, e ela vai lá para tentar mediar a situação difícil do casamento do irmão. E aí o que acontece é que quando ela pega o trem para ir ver o irmão, ela vai conversando com uma senhora, e essa senhora vai falando do filho que trabalhava, que é soldado, muito dedicado e parará. E aí quando ela chega na estação, ela vai encontrar com o irmão que vai buscar ela e a senhorinha vai encontrar com o filho. Quando ela olha para o filho da senhora, ela tem uma conexão imediata entre ela e o rapaz. E aí vira uma coisa, né, uma paixão louca e desmedida. E é muito curioso a história, porque todo o drama da história é que assim, ela era bem casada, ela era feliz com o marido era um bom marido. Então todo o drama dela é assim, ela tá tomada por uma paixão, só que assim, ela tá magoando profundamente o marido e ainda fazendo o filho sofrer. E sem contar todas as questões sociais, morais, que ela estava se submetendo naquela história, que era se separar do marido, se envolver com outra pessoa, deixar o filho. A história é altamente complexa, mas me traz uma certa atualização dessa história do filho pródigo. Porque conta um pouco de como que às vezes a gente é tomado por paixões desmedidas. Isso aí talvez seja um outro ponto que também eu tenho meditado muito. Porque às vezes a gente acha que no nosso desejo está a nossa felicidade. E isso não é necessariamente verdade. Porque às vezes a gente deseja coisas descabidas. A gente deseja coisas sem pensar se a gente vai conseguir sustentar aquilo ou não, o quanto que aquilo vai magoar alguém ou não. Assim, uma pessoa minimamente madura vai pesar tudo isso. Ela não vai pesar só a experiência de prazer que ela vai ter, a satisfação que ela vai ter em fazer aquilo que ela quer. Ela também vai medir se aquilo vai trazer prejuízo para alguém, vai magoar alguém, se vai trazer, sim, quais são as consequências, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Então, essa história, por exemplo, para mim é como se fosse pegar a história do filho pródigo e, sei lá, adaptar na história da Rússia, assim. Tá super. Então, também é uma, né? Então, é mais uma indicação de livro aí para vocês. Não, dá super. A Bíblia é 100% atual, né? Então ela se encaixa É, em todos os
vontade da nossa vida. Amém. Verdade. Muito obrigada, Mirna. Muito obrigada, Mirna, Eu que agradeço. pela sua disponibilidade, ter trazido uma palavra tão abençoada para a gente, ter trazido várias indicações de livros. Muito bom quando isso acontece. Na próxima vez também, se você te participar com a gente, traga mais, que eu pelo menos gosto muito. Então, agora meu tempo está um pouco melhor, vou conseguir ler com mais calma. Essa é a meta. Então, é isso. Muito obrigada. Eu vou chamar uma pessoa aqui para orar, ver se a pessoa está disponível. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Porque é meio que surpresa. Eu esqueci não, né? Vi aqui de combinar com ela agora. Vamos ver se ela vai aceitar. Se não aceitar, tudo bem, eu vejo com outra pessoa. Mas vamos ver. Tá. Aquela hora pra gente. Agora, enquanto eu tô esperando aí ela chegar, vou dar outra indicação. Fui assistir a série do Harry Potter. E fui assistir Relíquias da Morte, parte 2. Gente, quando eu assisti Relíquias da Morte, parte 2, eu falei, meu Deus, isso é o plano da salvação, não é possível. A história de um bruxo e no final tem a história da redenção, não é possível. Eu não vou nem contar nada, mas é só para poder falar um pouco da atualidade de como é que as pedras clamam, né? É verdade. É verdade. É verdade. Vamos ver. Eu acho que não vai dar. Não sei. Vou chamar outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou chamar? Ai, Deus. Vamos ver. Bem, acho que não vai dar. Então eu oro, a gente termina. Muito bom de novo, Mirna. Muito obrigada por ter vindo. Muito bom dividir a telinha com você de novo. Agora sim. Agora sim, funcionando, com todas as imagens e sons funcionando. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigada por mais essa live, Senhor, esse momento que nós dividimos com os nossos irmãos, um momento de aprendizado, de relembrar quem o Senhor é, relembrar o seu amor, Pai, e nos ensinar a sermos mais maduros em Ti. Senhor, muitos de nós na nossa igreja já são pais, então eu peço para que o Senhor dê-lhes sabedoria e persistência, Pai, e entendimento do amor que o Senhor tem sobre eles, para que eles passem esse amor para seus filhos. Um amor que se sacrifica, um amor que despende tempo, um amor que gasta a garganta e realmente dedica o seu tempo, o seu ser, para cuidar, para criar o seu filho, Pai. Que o Senhor também dê maturidade aos filhos para compreenderem melhor os pais, Senhor. Para que possa haver diálogo dentro das casas, para que possa haver amizade, parceria entre pais e filhos, para que possa haver sempre respeito, Pai, principalmente adoração no Teu nome nos lares, ó Pai. Que os lares sejam extensão da Sua igreja, Senhor. O Senhor é dono das nossas casas, o Senhor é dono daqueles que já são pais, daqueles que serão, Senhor. E nós dedicamos tudo que nós somos ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos é Seu. E nos ensina, Pai, a sermos satisfeitos completamente no que o Senhor é. É no seu santo nome que eu oro. Muito obrigada novamente pela Mirna. Obrigada, Senhor, porque ela se coloca sempre disponível para te servir em todas as áreas da vida dela. Continue dando a ela e seu esposo sabedoria para cuidar de sua filhinha, da Estela. E que a Estela cresça nos seus caminhos sempre, Pai. Cuida da sua casa, que nada falte no seu lar. E que, em nome de Jesus, o Senhor guarde a nossa noite, ó Pai. É no seu santo nome que eu oro. Amém. Amém, gente. Amém. Fiquei muito contente. Foi muito bom. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. E eu estou disponível para continuar essa conversa depois. De preferência presencialmente, né? Num outro momento. Isso, com certeza, com certeza. Em nome de Jesus, chegaremos no presencial. Então é isso. Muito obrigada, Mirna. Um beijo, boa noite. Boa noite, gente.